Se tudo na sua vida parece estar dando errado agora, escute isso até o fim. Porque existe uma promessa poderosa em livro de Romanos 8:28 que pode mudar completamente a forma como você enxerga a sua dor. A Bíblia diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Perceba isso. A palavra não diz que algumas coisas cooperam. Ela diz que todas as coisas cooperam. Até as dores. Até as perdas. Até os dias difíceis que ninguém entende. Até os momentos em que você achou que não conseguiria continuar. Isso significa que Deus consegue transformar até aquilo que feriu você em algo que ainda vai fortalecer sua vida. Talvez hoje você esteja cansado emocionalmente, com a mente pesada, com o coração cheio de perguntas. Talvez existam noites em que você tenta dormir, mas os pensamentos não deixam. Talvez você esteja lutando em silêncio, sorrindo diante das pessoas, enquanto por dentro sente vontade de desistir. E sabe o que é mais difícil? É quando ninguém percebe. Quando todos acham que você está bem, mas só você sabe o peso que está carregando. Mas escute isso com atenção. Deus não ignora dores silenciosas. Ele vê lágrimas que ninguém viu. Ele entende sentimentos que você nunca conseguiu explicar. E mesmo quando você pensa que está sozinho, Deus continua perto. O problema é que muitas vezes nós olhamos apenas para o momento. Nós enxergamos a dor de hoje, mas Deus já vê o propósito lá na frente. Você vê o processo. Deus vê a promessa. Você vê a luta. Deus vê a transformação que ela está produzindo dentro de você. E talvez seja exatamente isso que você precisava ouvir hoje. Nem tudo que dói veio para destruir você. Algumas dores vieram para preparar. Alguns processos vieram para amadurecer sua fé. Alguns silêncios vieram para aproximar você de Deus. José viveu isso. Ele recebeu sonhos grandes de Deus, mas logo depois foi traído pelos próprios irmãos. Foi jogado em um poço. Foi vendido. Foi preso injustamente. Foi esquecido. Imagine quantas vezes José poderia pensar: Deus me abandonou. Mas enquanto José chorava na prisão, Deus estava organizando o palácio. Enquanto tudo parecia injusto, Deus estava alinhando o propósito. E no tempo certo, aquilo que parecia destruição virou testemunho. Talvez hoje você esteja vivendo um capítulo parecido. Um momento que parece sem sentido. Uma dor que você não consegue explicar. Uma espera cansativa. Mas Romanos 8:28 continua sendo verdade. Deus ainda está trabalhando em tudo. Mesmo no silêncio. Mesmo no atraso. Mesmo quando nada parece mudar. Há pessoas que acham que Deus só trabalha quando conseguem ver resultados imediatos. Mas muitas vezes o maior agir de Deus acontece no invisível. Enquanto você espera, Ele prepara. Enquanto você chora, Ele fortalece. Enquanto você pensa em desistir, Ele sustenta você sem que perceba. Talvez hoje você esteja perguntando: por que Deus permitiu isso? E talvez você ainda não tenha essa resposta. Mas uma coisa é certa: Deus nunca perde o controle da história de alguém que Ele ama. Nunca. Até os capítulos difíceis podem se transformar em algo poderoso nas mãos dele. Davi enfrentou gigantes antes do trono. Moisés atravessou desertos antes da promessa. Ana chorou antes do milagre. Jesus carregou uma cruz antes da ressurreição. Perceba algo profundo nisso. O processo nunca foi o final da história. E talvez o seu processo também não seja. Talvez Deus esteja formando em você uma força que ainda não existia. Talvez Ele esteja ensinando você a confiar mesmo quando não entende. Porque fé não é acreditar apenas quando tudo está bem. Fé é continuar confiando mesmo quando tudo parece contrário. E talvez hoje Deus esteja dizendo ao seu coração: continue. Não desista agora. Você não consegue ver, mas eu ainda estou cuidando de tudo. Existem pessoas ouvindo essa mensagem agora completamente cansadas. Pessoas que já choraram tanto que nem conseguem mais explicar o que sentem. Pessoas que perderam a esperança. Pessoas que oram, mas sentem medo de continuar esperando.
Se esse é o seu caso, escute isso. O fato de você estar cansado não significa que Deus desistiu de você. O fato de você não entender o processo não significa que Deus abandonou sua vida. E o fato de tudo parecer parado não significa que o céu deixou de trabalhar. Deus ainda está movendo coisas que você não consegue enxergar. Ainda existem portas que vão se abrir. Ainda existem respostas chegando. Ainda existem milagres que você viverá. Talvez não no seu tempo, mas no tempo perfeito de Deus. E o tempo de Deus nunca falha. Um dia você vai olhar para trás e entender coisas que hoje parecem confusas. Vai perceber que algumas perdas protegeram você, que certos atrasos impediram dores maiores, que algumas pessoas precisaram sair da sua vida, que alguns nãos de Deus eram livramentos disfarçados. E naquele dia você vai entender que Romanos 8:28 sempre esteve se cumprindo, mesmo quando você não percebia. Então respire fundo agora. Descanse sua mente. Entregue esse peso para Deus. Você não precisa controlar tudo sozinho. Existe um Deus cuidando daquilo que está fora do seu alcance. Existe um Deus transformando dor em aprendizado, lágrimas em força, processos em testemunhos. E mesmo que hoje tudo pareça difícil, continue confiando, porque Deus ainda está escrevendo sua história. E aquilo que hoje parece confuso, amanhã fará sentido. Romanos 8:28 continua vivo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Inclusive essa luta que você está enfrentando agora. Ela não será o fim da sua história.